Vamos ver como trabalhar com fórmulas no Excel. Aqui eu tenho uma planilha de fluxo de caixa, que você pode até adaptar às suas necessidades, onde nós temos despesas e receitas, sendo que nas despesas eu tenho mês a mês, de janeiro até junho, de um determinado ano, e aqui eu tenho algumas despesas que eu coloquei hipoteticamente, onde tem cada um dos valores respectivamente. O mesmo vale para receitas, eu tenho aqui alguns dados de receitas com os seus respectivos valores. Bom, como que eu posso fazer primeiro? Aqui em janeiro eu tenho na coluna de despesas, eu gostaria de fazer o somatório. Então eu posso fazer igual para começar qualquer célula, qualquer fórmula no Excel, você utiliza o igual e marca com o cursor ou com o mouse qual é o endereço ou os endereços. Então eu vou utilizar esse endereço que é o C4 mais C5 mais C6, etc, etc. Isso eu poderia montar essa fórmula, mas não estaria certo. Por quê? Eu poderia ter uma facilidade aqui, que seria a fórmula de função de soma. Então eu vou dar um delete, excluir, e aqui eu posso digitar igual para começar a fórmula, digitar soma, que é a minha função, abre parênteses, e com o mouse eu mostro toda a minha região, que ele vai somar. Pressiono o fecha parênteses, teclo Enter, eu já tenho aqui o somatório de toda a minha região. A função soma uma região completa, então o inicial, que é o C4, 2 pontos, e o final, que é o C11. Já nessa outra fórmula, eu vou mostrar uma outra maneira de fazer, que no menu inserir, menu início, no grupo de edição, você tem aqui soma, escolhe o símbolo do somatório, e automaticamente ele já identifica qual é a região a ser somada. Se for uma região diferente, basta você mostrar com o mouse, não há problema nenhum, não necessariamente deve ser na sua mesma coluna, pode ser outra. No nosso caso, vai ser na mesma coluna. Uma vez tendo isso, você pode copiar para a direita para os demais meses, porque a fórmula vai ser a mesma, é igual soma, só muda o endereço. Por quê? Quando você tem uma coluna, no caso aqui a coluna F, vai de F4 a F11, é o valor do somatório. Quando você copiou para a próxima, que é a coluna G, ele mantém a mesma estrutura de linhas, ou seja, vai dar 4 a 11, porém a coluna ele vai atualizando. Bom, uma vez tendo isso, eu gostaria de fazer um somatório agora por linha. Então, quanto que eu tenho de despesa de água? Esse valor. E por luz. Então, é só usar o próprio função soma ou somatório. E aqui você pode ainda copiar para a próxima linha, que automaticamente ele já também mantém. Nesse caso, como eu estou copiando por linha, ele mantém as colunas e fica variando apenas o número da linha. Note que aqui eu estou na linha 9, aqui eu tenho a fórmula da linha 10 e assim por diante. E aqui no total geral, eu vou querer um somatório. Esse somatório vai somar todas as minhas despesas. Então, dessa mesma forma que eu utilizei na coluna de receita, eu vou fazer para as minhas despesas, ou melhor, as receitas, que é o somatório. Eu posso também copiar para a próxima célula e assim por diante. Aqui eu também vou ter um total, que é o somatório das minhas receitas. Esse somatório das minhas receitas é um somatório que eu tenho. Eu também posso usar o copiar, não há problema nenhum. Esse somatório de receitas eu tenho também o total geral das minhas receitas, que eu vou somar esta coluna. Poderia somar a linha também, que daria na mesma nesse caso, né? Muito bem, então eu tenho aqui receitas e despesas e agora eu vou querer um total geral. Como é que eu posso montar uma fórmula na mão? Igual, para começar a fórmula, qual é o caractere? Qual é a célula? Eu vou usar a célula C19. Tá, então eu vou ter aqui as minhas receitas, menos, eu digito menos, e mostro quais são as minhas despesas. Então eu tenho receitas e despesas, da mesma forma eu poderia copiar para as demais células. Ele mantém a própria fórmula variando apenas o número da coluna. E aqui eu poderia fazer um igual a minha receita menos as minhas despesas. Perfeito. Então eu tenho aqui meu total geral. E se eu mudar algum dado aqui dentro da minha fórmula, por exemplo, eu tenho uma consultoria no mês de março de 8.500. Se eu alterar para 6.600, vocês vão notar que ele vai alterar tanto o valor do subtotal da linha quanto da coluna. Eu vou dar Enter. Ele alterou o valor da linha. Vou dar um Ctrl Z e vou alterar novamente 6.600. Ele vai alterar essa coluna de subtotal. Mas eu notei que ele não alterou a minha coluna de receitas. Então eu tenho algum erro na minha fórmula. O que eu posso identificar o meu erro? Olha, que ele está somando as duas colunas assim, está errado.
essa minha fórmula está errada. Então, o que eu poderia fazer? Eu tenho que mostrar qual é o meu endereço completo. É esse daqui. Fecho parênteses e agora sim eu tenho o total das minhas receitas. Essa fórmula aqui também está errada. Ah, sim, eu me lembro que eu copiei para baixo. Na verdade, aqui eu vou alterar esse endereço, que não vai ser esse daí, vai ser esse daqui. Fecha parênteses. E agora sim eu tenho então as minhas receitas. Está vendo que eu tenho o somatório de cada uma das colunas, ou melhor, das linhas. E aqui eu tenho as minhas despesas, representando também cada uma das minhas despesas. Muito bem, dessa forma então você tem tanto a função soma utilizada em cada um desses somatórios das colunas, como o somatório das linhas. E também utilizamos a fórmula de diminuir, subtrair uma célula de outra. É só utilizar então o igual, mostrar a célula inicial, menos, pode usar o menos, o vezes, o que você quiser de símbolo, mostrar a outra célula. Dessa forma você consegue utilizar um básico aí de um fluxo de caixa.